Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 22 de setembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós vamos iniciar um novo capítulo 40, intitulado Rumo ao Campo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Tarcísio. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, espiritualidade, amiga aqui presente, Mãe Santíssima, todos nós queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Os ensinamentos de hoje possam ficar gravados em nossas mentes, possamos internalizá-los no nosso dia a dia, entrando em contato com aqueles que nos procuram, aqueles que ainda não entendem nada da vida futura, possamos mostrar um pouquinho que sabemos para guiá-los para uma vida melhor no futuro. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos e por mais essa oportunidade. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso último estudo, vimos que o trabalho na casa de Dona Isabel é um trabalho incessante e que, para tomar parte ou ser assistido nesse trabalho, não é qualquer um que entra. Os trabalhadores vão pelas ruas, né, e coletam ou convidam os que já estão aptos ou estão prontos com um pouco de arrependimento para ouvir as palavras e dali se encaminharem, né? E vimos o Vieira e o Delgado, que foram admoestados, porque eles, por simpatia, deixaram entrar umas colegagens deles, que perturbaram, né? Os parentes lá, os primos, que perturbaram o tio e o primo, que perturbaram o ambiente. Disseram que queriam ir, prestar atenção, mas que tentaram se apossar da Dona Isabel para mandar mensagem não edificante. Ele disse... Só por conta da vigilância e da proteção que tem o ambiente que não teve um prejuízo maior. Então, para a gente ver que não é bagunçado o negócio. E a gente saber quem convidar, né? Quem convidar. Vamos lá, então, iniciar um novo capítulo. Rumo ao campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. E eu vou pedir para a nossa irmã Aramita lembrar para a gente quem é o senhor Telésforo. Telésforo, ele é um espírito superior que trabalha em nosso lar, que nos capítulos iniciais nós vimos a palestra que ele dirige aos aprendizes a trabalhar no Ministério das Comunicações, que ele fala da importância das comunicações, do que é ser um médium e dá muitos avisos e muitas chamadas aos que querem se iniciar nesse serviço, que ele é sério, consciencioso e da importância disso. Coleguinha de Aniceto. Então, uma vez lembrando do senhor Telésforo, vamos ver. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Disse-nos bondoso: Na oficina, encontramos de revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentamos-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que, para muito de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Quando a gente fala em descanso, em repouso, a gente pensa logo em cair na cama e dormir, né? Mas nem todos que caem na cama e dormem repousam. E às vezes até levantam mais cansado do que quando deitou.
E, de repente, às vezes, uma leitura edificante, uma música, de repente, uma jardinagem que você faz, de repente, até uma faxina que você faz dentro do seu quarto, aquilo te relaxa um pouco. Então, a gente começa a aprender que repouso é fazer algo diferente do que tu fazes. Repouso não é a inatividade, é mudar teu ambiente psíquico, teu ambiente emocional, né? Isso você dá é como se, de repente, você está se segurando numa perna só, de repente você precisa repousar essa perna, então logo você precisa se manter numa outra perna, né? Então, é essa mudança. Então, não pensa em inatividade, porque não existe inatividade. A gente às vezes está deitado, mas a mente pode estar enlouquecida. Então, aí em espírito ele diz, olha, nós trabalhamos aqui a noite inteira, envolvido, lembra das atividades que aconteceram, os espíritos que foram levados, as comunicações. Então, alguns dormiram lá na casa da senhora Isabel, mas outros não. E o caso deles, eles dormiram, eles descansaram? Eles repousaram? Não é a palavra dormir, eles repousaram? Não. E ele diz, necessitamos de algum descanso, voltaremos ao cair da tarde. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente, e concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Porque muitos espíritos agradeciam a casa da Dona Isabel, porque era um ambiente de repouso. Perguntou um companheiro da vigilância que se fizera nosso amigo. Aonde vão? Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. Vamos ao campo. E, dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou. Lembra que Vicente, qual era a profissão dele aqui na Terra? Muito bem. Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Vamos volitar. Agora olha as informações que André vai trazer. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. Porque lembra que ele teve dificuldade para chegar por conta da densidade, lembra? Chegaram cansados, com falta de ar, né? Dificuldade para andar. A excursão educativa com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Porque lembre, antes deles chegarem na casa da Dona Isabel, eles pararam no Campo da Paz, que era com quem? O senhor Alfredo, lembra? Sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior, mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei, igualmente, que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, ai gente, eu acho tão legal volitar, né? Tão legal, né, gente? Imagina a gente volitando. Se eu estiver bem educada na volitação. Bem educada na volitação, a gente vai embora, sobrevoando. Que coisa gostosa, né, gente? E a gente se prendendo às coisas materiais, né? Ai, que gostoso isso. Volitando, não observara até então o que agora verificava. Extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Ou seja, ele via o que todos nós encarnados víamos. Agora, a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros. E aí a nossa irmã
Naí vai colocar o escafandro para você ver, né? Aquelas roupas de mergulhos antigas, lembra? Como me parecia assim que ia para a Lua, né? Parecia um astronauta. Em escafandros muito denso, no fundo lodoso do oceano. Então, como ele está nesse movimento da volitação, ele está bem acima. Então, quando ele olha para baixo, ele diz que é como se fosse um grande mar em que as pessoas se movimentam. E essa água, esse mar, é essa vibração lodosa, densa, pesada. Esse é o nosso planeta Terra. Desculpa, mas é isso, tá? É por isso que a gente tem que estar muito atento, muito preparado, a gente tem que estar em muita oração. Não é fácil viver aqui na Terra. Limpar os pensamentos, principalmente, sabe, o movimento da ação no bem, da oração constante. A oração é algo, o trabalho edificante. A gente tem que estar muito atento, porque é uma vibração, não é fácil viver aqui na Terra. Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Para quem está acompanhando a obra Missionário da Luz, que é a sequência dessa aqui, Os Mensageiros, que nós estamos também fazendo e colocando no canal, nós já passamos por aquele estudo em que eles estão dentro de um centro espírita, né? São estudantes da mediunidade, pretendem ir para o espiritismo prático, que é o exercício da mediunidade, e eles dão aquela reclamada, por que não desenvolveram a mediunidade? E o nosso André Luiz acompanhando, o que diz o mentor espiritual? Olhe detalhadamente. O rapaz tinha vários bacilos psíquicos na zona sexual dele, porque ele era um rapaz que estava envolvido com entidades, ele frequentava bordel, prostíbulos, né? Então, e ele criava aquelas bactérias que estavam prejudicando a sua saúde. Então, organicamente, se olhava, não via nada, mas espiritualmente ele vai formando aqueles micro-organismos com o seu pensamento adoecido. Então, uma mente adoecida forma pensamento adoecidos. E são micro-organismos. Aqui, o nosso querido Aniceto vai nos falar de nuvens de bactérias variadas. Aí, aqui no nosso planeta. Flutuam quase sempre também em grupos compactos. Então, ela está em torno e flutua também sobre determinados grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Elas acabam convivendo e estão ao lado de grupos que de certa forma foi que criaram também elas, né? Reparem aqueles arabescos de sombra, né? Ornamentação, traços. Indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas, ou seja, da cidade. Ainda continuou o senhor Aniceto. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Quanta informação, né? Agora imagina isso aqui em 1857, falando isso, né? Se ainda hoje nos assusta, né? Então a obra chegou na hora exata. Então aqui ele vai falar de são zonas, ele diz, observe os grandes núcleos quase escuros, né, pardacentos, ou completamente obscuros. Aí ele diz, são zonas de matéria mental inferior. Matéria mental inferior. Então ele já coloca que a mente
cria matéria. E ele diz que essa matéria criada por essa mente é uma matéria de ordem que inferior. Então, quando a gente fala de inferior, a gente fala de tudo do que é o contrário da moral cristã. Tudo que é contrário à moral cristã. E ele fala aqui grandes núcleos. Então, a gente observa que existem lugares que ainda é muito mais denso. Porque ele fala em... Aqui em cima ele diz, ó, em grupos compactos. Tem essas nuvens de bactérias variadas, em grupos compactos. Aí aqui mais embaixo ele vai falar zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida, é jogada incessantemente por certa classe de pessoas. Então imagina lugares, bairros, comunidades, clubes, entendeu? Períodos de determinadas festas populares, onde os excessos tomam conta. O período do carnaval no nosso Brasil, em que vem gente de vários lugares do mundo para aquilo que eles chamam de orgias, é expelida incessantemente, sem parar, por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, se a gente for ficar aqui detidamente olhando, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas. Então, além dessa forma mental inferior, existem os monstros espirituais. Esses são espíritos, já não é forma mental. Atraído por quem? Por elas mesmas. Então, é aquilo que a tia bate tanto nessa tecla, né? Cuida da tua mente, cuida da tua mente, cuida da tua mente. Imprimindo grave flexão às palavras, considerou. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Aí você pode estar ouvindo isso, mas tia, será, tia? Lembra de uma coisa, parte do princípio. Nós somos filhos de Deus. Nós somos co-criadores. Então, quando nós pegamos Gênesis, o primeiro livro, Gênesis de Moisés, o que nos fala lá? Como é que Deus criou tudo? Façamos. E disse Deus, e viu Deus que era bom. Foi através da vontade. Dentro dessa metáfora espetacular da criação, a gente vai vendo a vontade criando. E disse Deus, faça-se a luz foi feita. E disse Deus, separa o firmamento, e a coisa foi feita. É uma questão de querer, de vontade. Nós somos filhos de Deus, nós somos co-criadores do universo. Querendo você ou não, você é herdeiro de Deus. E a nossa herança é essa co-criação, que não tem nada de ruim. O grande lance é que nós estamos utilizando de forma equivocada. Nós não fomos feitos para sermos criaturas viciosas ou maledicentes. Nós não fomos criados, nós somos criados para termos a atitude divina. Então, uma vez que nós realizamos equivocado o erro, fizemos escolha equivocada, a gente sofre as consequências daquilo que estamos criando. Então, ele diz aqui, tanto assalta o homem a nuvem de bactéria destruidora da vida física, porque nós vivemos um período agora de Covid. Então, de repente, a gente descobriu que o mundo tem vírus. A gente descobriu que em todos os lugares existem vírus, que pode vir até na mão de um colega, numa tossida que alguém te dá, num ambiente fechado. Foi preciso uma Covid para a gente ter noção. Bactérias do mesmo jeito. Prejudica a saúde? Prejudica. Vê se pode pegar uma bactéria e determinada bactéria te levar à desencarnação. Mas ele diz, destruidoras da vida física. Quantas formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então, do jeito que o vírus e a bactéria faz mal ao corpo físico, essas formas mentais que ele está falando, essas nuvens,
também nos prejudica e prejudica muito. Gente, nós estamos vivendo uma pior fase de adoecimento mental. As pessoas estão enlouquecendo. Ameaça o equilíbrio mental. Como veem, aí ele orienta, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Então é aquele movimento, eu acordo pela manhã, eleva teu pensamento a Deus. Mas não é só de manhã. Ao decorrer do dia, esteja sempre conversando com Jesus, conversando com teu anjo da guarda. Ao invés de você estar conversando com o espírito das trevas, conversar com o espírito das trevas, quando nós começamos a construir pensamentos destruidores, a construir pensamentos vis e baixos, maledicentes, tu estás, nesse momento, conversando com o espírito das trevas. Você não está sozinha no seu pensamento. Então, esse é o vigiar. Então, é melhor estar conversando com o teu anjo da guarda. Isso quer dizer o quê? Sempre direcionando o teu pensamento ao bem. Sempre direcionando o teu pensamento ao melhor. Sempre direcionando o teu pensamento ao estudo. Então, pega um texto, lê um texto, fica pensando naquele texto, porque às vezes, no decorrer do dia, tem muito momento que a gente passa com a cabeça solta. E a gente não pode deixar esse corcel solto. A gente tem que dar um norte para esse corcel. Entende, gente, isso? Não dá para deixar a mente, o pensamento da gente solto. Eu tenho que estar sempre dando um norte. Então, daí leitura edificante, ouvir o estudo do EOS, uma palestra edificante, estar orando, pensando, isso tudo me ajuda. E eu passo a contribuir com a asepsia do planeta Terra. Agora, poxa, com toda a informação que eu tenho, eu fico pensando mal, desejando mal, idealizando mal, vendo porcaria. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou criando mais bactérias psíquicas para o nosso planeta. Isso é falta de caridade. Orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, somente os homens de mentalidade positiva, pensar no bem, fazer o bem, estudar o bem, meditar em torno do bem, desejar, realizar, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências, ou seja, eu sou um espírito, um ser humano que já tem uma mentalidade positiva vinculada à esfera superior? Porque só esse tipo de homem consegue sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Ou seja, todos nós praticamente recebemos essas influências menos dignas. Só quem consegue sobrepor-se a ela são esses espíritos, esses homens já de mentalidade positiva. Então, isso já nos mostra que nós temos muito trabalho a fazer. Se nós conseguirmos, pelo menos, nos esforçarmos para cuidar da nossa casa mental, isso já iria ajudar muito. Muito. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntou André Luiz. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos e que se originam as enfermidades corporais? Como um médico, que foi, ele diz assim, tá, ok, eu estou descobrindo aqui que através do pensamento dos seres humanos, esse pensamento deletério, eles criam pensamento, eles criam bactérias, que ele vai chamar de bactérias, eles estão fazendo comparações. Ele usou o termo bactéria, o vírus, esses seres minúsculos, para entender que é uma criação que te faz mal, que nos faz mal, que também nos mata, que também nos destrói. Às vezes as pessoas andam na rua, não conseguem nem saber, um mal-estar, um cansaço, uma indisposição, eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar bem, eu não consigo me concentrar.
E se você for olhar o corpo perispiritual dessa pessoa, você vai detectar várias bactérias dessas. O corpo totalmente contaminado, o corpo perispiritual. E não tem como não influenciar no corpo físico, gente. É mente sã, corpo sã. Aí ele pergunta, mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria? Tem a vida própria? Porque uma bactéria tem a vida própria dela? Tem. O vírus tem a vida própria dele? Todos os micro-organismos têm a vida própria deles? Tem. Eles sabem o que vão fazer. Ele tem uma vida própria. Ele quer saber se esses micróbios, se essas bactérias que foi criada pela mente, se eles também têm vida própria. Entendeu a pergunta? Tem vida própria como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Resposta. O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou. Como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem-espírito. Eita, vamos ticar? A pergunta do André ficou clara, não ficou? Existe uma, vou usar o termo aqui como ele diz, uma vida própria? Como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Mente atua no corpo, corpo atua na mente. Não podemos considerar somente no capítulo das doenças a situação fisiológica propriamente dita. Não podemos considerar somente no capítulo das doenças, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Então, às vezes, quando você olha para uma enfermidade física, a gente só consegue estudar e analisar ela fisicamente. Foi o quê? Foi uma bactéria? Foi o quê? Foi uma alimentação? Foi o quê? Foi isso, foi aquilo? A gente não consegue ainda fazer um link com o meu estado psíquico mental. Então, às vezes, uma pessoa muito agressiva, muito violenta, uma pessoa que briga muito, que arruma confusão para onde vai, essa pessoa tem uma predisposição muito grande a determinadas enfermidades. Mas aí a gente fala, por quê? Cada irritação, cada agressão, essa forma de ser, ela vai o quê? Ela vai criando essas formas de pensamento, que vai se impregnando no seu sistema nervoso e que vai chegar uma hora que vai adoecer. Então, quando a gente fala em cuidar do corpo, a gente pensa só em saúde física, a gente pensa só em alimentação, nas vitaminas que nós temos que tomar, mas não é só isso, é também isso. Então, às vezes, a gente se depara, poxa, mas fulano, um cara super saudável, alimentação, faz exercício, e de repente apareceu isso, mas a gente pergunta, e como era a vida psíquica dele? Como era a vida emocional dele? Numa das obras da Joana, que eu já não vou lembrar, faz muitos anos que eu estudei, mas ela aborda algo muito interessante, que ela diz assim,
As mulheres que são muito chorosas por depressão a nível de relação, sabe quando o fofo vai embora, que a mulher passa meses e meses e meses ali chorando, porque o fofo foi embora, e chorando, chorando, ela tem uma alta chance de ter câncer na mama, que é a fonte criadora. E os homens muito sisudos, muito sérios, têm uma alta probabilidade de ter câncer prostático. Então a gente vê os nossos comportamentos influenciando no corpo. Então hoje, quando a gente estuda sobre essas criações mentais, a gente vai vendo o que nós estamos criando, que tipo de bactérias nós estamos criando, essas bactérias mentais, que estão se associando a nós. Que uma bactéria mata. E ele acaba de afirmar que essas bactérias psíquicas também matam, também nos fazem mal. Então ele diz, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, né? Hoje a gente diz, olha, quando você comprar uma carne, não joga água, porque isso vai proliferar e contaminar todo o teu balcão da tua casa, né? Não se lava a carne, porque você vê que o contato da água vai proliferar mais ainda a quantidade de bactérias. Então ele diz assim, se temos a nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Igualzinho. Do jeito que o corpo adoecido cria bactérias, a minha mente adoecida também vai criar as bactérias. Ficou claro isso? Olha a responsabilidade da gente, mas ao mesmo tempo, olha que informação espetacular. Gente, 90% da sociedade, ou 95% ou 98% da humanidade não sabe disso. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. É por isso que ainda há pouco a tia falou, a humanidade terrena está muito adoecida, mas muito, não é pouco não. Vocês já viram a quantidade de espíritos que estão reencarnando com problemas psiquiátricos? O tanto de crianças que estão nascendo? Gente, há uns anos atrás, há umas décadas atrás, era a coisa mais difícil você ver, né? Isso era muito comentado até. Você não via, hoje em dia está muito comum. Será que isso já não está nos mostrando quanto nós estamos adoecendo o nosso corpo perispiritual com as nossas atitudes equivocadas? No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma irá absorver a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo da carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que se refere à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Porque o que acontece? Às vezes você está com um problema no organismo, aí você vai lá e trata o corpo. Aí você fica curada. Passa algum tempo, a doença volta. Você já prestou atenção nisso? Aí eu pergunto, por que a doença volta? Porque eu não mudei o meu comportamento. Se eu não mudei o meu comportamento, eu vou continuar criando essas bactérias psíquicas mentais e vai continuar adoecendo o corpo. Então, quando a gente cura o corpo, a gente tem que curar a nossa alma, a gente tem que mudar a nossa forma de ser para que a cura possa verdadeiramente acontecer. É por isso que Jesus dizia, vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Então, a doença do corpo, ela não é a causa, ela já é o resultado. A causa da doença está na alma. Exclamou Vicente, espantado, Deus meu! A que perigos está submetido o homem comum? Tornou Aniceto cuidadoso. Por isso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade
para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E, por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Aqui ele dá todos os pontos, né, para essa nossa cura. Olha só, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. De si mesmos. Então aí pega a questão 919, sabe, aqui do nosso movimento, quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu estou pensando, o que eu quero da vida, o que eu desejo. Quando você começa a ter essa consciência de si próprio, você deixa de ser marionete na mão de A, B, C ou D, encarnado ou desencarnado. Você passa a ter mais consciência do que você pensa, inclusive. Gente, às vezes a gente não tem nem consciência que a gente pensa. Não tem consciência que pensa, que elabora pensamento constantemente, vivendo tal qual uma máquina. Consciências para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, ele diz, não, nós não estamos pretendendo aqui formar grupos, partidos, não é isso, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo. O medo é algo bom ou ruim? A Amita diz, em excesso é ruim. Ele chega a ser patológico. E o que é o medo, se não a ausência da fé? Porque através de uma porta chamada medo, eles podem pegar isso daí e te levar a uma caixinha de fósforo, se trancar lá e você não vive para nada. Com medo de tudo. Otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Esse é o propósito. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. Apenas a fé. As ciências e as filosofias estão preparando o campo. Entretanto, a fé que vence a morte, qual é a fé que vence a morte, gente? Fé na condição de fidelidade, fé na condição de conhecimento, fé na condição do saber. Qual é a fé aqui que vence a morte? Ou seja, a morte não existe. Aonde nós temos aprendido isso? Em Espiritismo. Essa é a semente vital, semente de vitalidade. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. A vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros, em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Olha só, todos nós precisamos saber emitir, eu penso, eu emito, e saber receber aonde e com quem eu estou em sintonia. Todos precisamos saber emitir e saber receber.
para alcançarem a posição de equilíbrio nesse trabalho. Empenham-se os homens encarnados e nós outros. Nós outros, eles os espíritos. E em luta incessante. E essa luta é contra quem? Nós mesmos. Então, gente, quando a gente fala de campo mental, de criação mental, de sintonia, isso tudo está nas nossas mãos. Tudo é uma questão de escolha. Se nós estudássemos isso aqui, enfiássemos isso na nossa cabeça e levássemos isso para a nossa vida, ia mudar bastante, muita coisa. Muita coisa. Às vezes, a gente diz assim, às vezes a gente cultua uma doença, né? Fica cultuando uma doença, diz, eu sou isso, não estou doente, eu não consigo, é muito difícil. E a pessoa não consegue, com esse pensamento dela, ela acaba o quê? Aumentando mais ainda esses parasitas, sugarem totalmente a sua energia. E ela fica mais adoecida ainda. Faltando o quê? Otimismo e ânimo. A pessoa que anda arrastando sandália, cada vez vai mais ainda arrastar sandália. A gente, quando quer fazer, que a gente se movimenta, a gente se levanta, a gente arruma uma força que vem. Porque é aquilo que eu digo, a gente está mergulhado no fluido universal. A minha irmã às vezes olha para mim, né? Ela diz assim, mana, tu não cansa? Aí eu olho para ela e digo assim, mana, eu estou mergulhada no... E ela é evangélica, né? Eu estou mergulhada no fluido universal divino. A gente se alimenta dele, a gente busca nele, ele está aí, é só a gente buscar. E ela olha para mim e balança assim a cabeça, como diz, o que é isso, né? Mas é isso, é ter essa informação, é ter essa consciência, né? Buscar esse alimento. Agora, se eu sempre penso, estou cansada, não vou conseguir, é muito difícil, minha irmã, não vai. E cada vez tu tá te puxando mais para baixo ainda. E é bom criar esses bacilos que te sugam mais ainda. Então, às vezes, a gente fica tão preocupada. Eu estive com fulano e eu senti que a pessoa me sugou. Não, só não te sugou, não. Se tem alguém que te sugou, foi você mesmo. Porque você estava ali, estava com má vontade. Se deixando sugar. Se deixando, se permitindo. Quando você vai fazer algo sem amor, sem respeito, sem vontade, dá nisso. É você mesmo se destruindo. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, porque eu parando aqui para pensar, tudo que a gente já estudou, você viu alguma obra de André Luiz falando que chegou um espírito e sugou a energia do outro todinho? Vocês lembram de ter estudado isso em alguma obra? Eu também não. A gente sabe o que eles fazem, eles dão ideia mental. Esse negócio de sugar é coisa de filme, que o povo vai criando, vai inventando e vai misturando tudo. Então não é assim, gente. Eu sou um co-criador. É verdade, ela tá lembrando do livro Libertação, que a Margarida tinha ali 70, um pouco mais de 70, né, espíritos vinculados a ela. Mas de encarnado para encarnado, eu ainda não li nada parecido, não, que veio sugou e deixou a pessoa sem energia. Às vezes a pessoa vai aplicar um passe e diz, doei toda a minha energia. Essa pessoa não estudou, não sabe nem o que é o passe para estar falando isso. Então, falta de bom senso, realmente. As explicações, aquele volta, empenham-se os homens encarnados e nós outros, em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Então, caiu, prejudicou o que você iria realizar, mas se esforçou, nobre, ajuda sempre. Esforço é tudo. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Eu pensei, que máquinas seriam essas em vias públicas? Os carros, será? Sequioso de ensinamentos, tornei-o ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis.
E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou minha frase exclamando: Sim, André. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Olha aí, ó. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida. Selecionar as manifestações da vida. Porque quando você fala em sol, pega uma plantinha e deixa ela sem sol. O que vai acontecer com ela, né? Até os animais. Eu tenho 2 cachorros, um gato. Eu tenho um que é o Simba. Ele ama pegar sol. Chega a ser engraçado. Ele vê o sol, ele corre e ele fica lá, quietinho, olhando para o sol. A gente vê o sol como fonte criadora. E o bem que faz. Olha o próprio animal buscando, as próprias plantinhas, né, buscando ali se alimentar dos raios solares, para selecionar as manifestações da vida na esfera aqui da Terra. A flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Eu acho interessante isso aqui. Vamos pegar a obra Nosso Lar. Quando o André Luiz chamou a Narcisa para ajudar o Ernesto, ela foi buscar cura onde? Lembra? Na natureza. Lembra disso? Agora, estudando na obra Missionários da Luz, a materialização, lembra que também eles utilizam algo da natureza para interessante, manipulando o fluido que será dado pelo médium para também realizar a materialização. Então, é interessante quando ele diz aqui, ó, por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Eu amo plantas, né? Casa é cheia de planta, adoro sentar em torno delas, conversar com elas. E olha só, abanando significativamente a cabeça, concluiu o nosso Aniceto. Nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. E estamos nessa batalha, né? Haverá também criações inferiores, né? Então, olha como ele, nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus. Então, lembra lá quando a tia falou no início? Como foi que Deus criou? Através da sua vontade. E disse Deus, nós herdamos isso de Deus. Nós somos criadores. Nós somos co-criadores. Lembra que nós um dia seremos um Cristo. O Cristo participou e organizou a criação do planeta Terra. Então, isso nós herdamos de Deus. Pensei e criei. Não tem como eu deixar de pensar e não criar. E não tem nada de errado. O problema é quando eu uso o pensamento de forma errada. E aí eu crio o errado. Herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida. Haverá também criações inferiores. E isso em número bastante para a batalha sem tréguas, em que deve ganhar os valores legítimos da evolução.
pensa num material espetacular, nos dando lições assim maiores ainda, e assim, para que a gente possa ter responsabilidade realmente com o que temos pensado. Comentários, Aramita, Carlinha, ficaram caladas? Que a alguns? gente fala sempre, como ele fala, né, das bactérias e das bactérias mentais, vamos falar assim. A gente sempre quer a cura do corpo, um remédio, um comprimido. E a gente vê às vezes no hospital 2 pessoas com a mesma enfermidade, com a mesma doença, tomarem o mesmo medicamento, uma recupera, a outra afunda, né? Então, que como ele diz aqui, os homens, nós que criamos e que cultivamos essas vidas inferiores. Que a gente já sabe, né, o poder das emoções e do pensamento. A gente sabe que o poder do que a gente pensa, da criação, da casa mental, como a tia falou, né, cultivar a nossa casa mental. Mas a gente às vezes não leva a sério isso. Ela falou uma coisa que acontece mesmo e os espíritos disseram, o Divaldo falou, que esse é o século das doenças da alma. As doenças da alma nada mais são as doenças da casa mental. Casa mental adoecida vai passar para o corpo adoecido. Então, é justamente isso, a gente cuidar, e ele fala aqui da oração, do orar e vigiar, aí ele diz para todas as ocasiões, não só para as doenças físicas, mas para as doenças da alma também. Exatamente. E para você que está acompanhando em casa e dizer assim, tia, eu queria assim, uma ajuda para me controlar um pouco mais meu pensamento, como é que eu devo fazer isso? No nosso canal tem um estudo espetacular, que é da obra Pensamento e Vida. E é lá que nós vamos estudar sobre a casa mental também, né? Então, eu oriento que você arrume um tempinho na sua agenda, busca na nossa playlist o estudo da obra Pensamento e Vida. É do Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma cartilha, como ele bem diz, que eles estudam no mundo espiritual. Esses textos que foi trazido, eles estudam no mundo espiritual. Foi apenas adaptado para trazer para a Terra. Então, a gente tem lições profundas na obra Pensamento e Vida, de orientação realmente de como nós devemos conduzir a nossa vida mental. Então, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então a gente começa a aprender que repouso é fazer algo diferente do que tu fazes. Repouso não é a inatividade, é mudar o teu ambiente psíquico, teu ambiente emocional. Mente cria matéria. E ele diz que essa matéria criada por essa mente é uma matéria de ordem que inferior. Então, quando a gente fala de inferior, a gente fala de tudo do que é o contrário da moral cristã. Do jeito que o vírus e a bactéria faz mal ao corpo físico, essas formas mentais que ele está falando, essas nuvens, também nos prejudicam e prejudicam muito. Gente, nós estamos vivendo uma pior fase de adoecimento mental. As pessoas estão enlouquecendo. Então a gente vê os nossos comportamentos influenciando no corpo. Então hoje, quando a gente estuda sobre essas criações mentais, a gente vai vendo o que nós estamos criando, que tipo de bactérias nós estamos criando, essas bactérias mentais, que estão se associando a nós. Porque uma bactéria mata. E ele acaba de afirmar que essas bactérias psíquicas também matam, também nos fazem mal.
Então, a doença do corpo, ela não é a causa, ela já é o resultado. A causa da doença está na alma. Lembra que nós um dia seremos um Cristo. Cristo participou e organizou a criação do planeta Terra. Então, isso nós herdamos de Deus. Pensei, criei. Não tem como eu deixar de pensar e não criar. E não tem nada de errado. O problema é quando eu uso o pensamento de forma errada. E aí eu crio o errado. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar. Vou pedir para a Carlinha fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, te agradecemos. Quantas lições nesta noite. Te agradecemos essa obra que nos ensina, que nos relembra o poder que tu nos deste de nos ligarmos a ti. Ajuda-nos a observar a nossa casa mental, a colocar luz, a colocar a ordem, sabendo que não vai acontecer de improviso, não vai acontecer sem nosso trabalho, sem nosso esforço, sem disciplina. Ajuda-nos a te buscar, a buscar as tuas lições, a de tantos apóstolos dedicados que nos ensinam os caminhos, que nos levam a ter essa casa mental positiva, que nos ajudam na batalha desse mundo, onde as bactérias físicas e as bactérias mentais disputam nossa atenção, e que possamos escolher o caminho que tu nos ensinastes, o caminho da luz, do amor, do trabalho, da retidão. Fica conosco e nos ajuda nessa caminhada que nos parece difícil, mas contigo ela é mais clara e tranquila. Muito obrigada pela oportunidade e pelas lições.